Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um convidado muito bacana, é uma honra recebê-los no nosso primeiro episódio do Telecast. Temos aqui o Jefferson Pandolfo, ele é CEO da EduNext, consultor da Roper Educação. E hoje a gente vem falar aqui de um assunto que todo mundo fala, mas talvez nem todos entendam da forma com que a gente vai tratar aqui, com que a gente vai conversar. A gente vai ter uma conversa tranquila, uma conversa leve, mas num assunto muito importante e muito essencial, principalmente falando em educação, falando em tecnologia e falando em inteligência artificial. É um assunto que todo mundo, né, Jefferson, está hoje comentando, está consumindo informações relacionadas a isso, né? Todo mundo hoje fala de inteligência artificial em todas as áreas, não só na educação, mas aí na prática, né, muita gente às vezes tem essa dúvida, não tem clareza muitas vezes de como aplicar, de como usar, do que realmente é a inteligência artificial. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, o que é real e o que é hype, né, o que é modinha. Né? Então o nosso propósito hoje é realmente desmistificar essas duas linhas de pensamento. Né? Mas Jefferson, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho sobre a tua trajetória, depois a gente já inicia esse bate-papo bacana aqui. Tá bom? Olá, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, aqui na Telesapiens, para a gente tratar um pouquinho desses assuntos que interferem de como que a educação acontece, né? Educação presencial, educação à distância, educação semipresencial, e a inteligência artificial ela tem essa possibilidade de transformar a forma como a gente estuda, a forma como o aluno aprende. Então, muito honrado de estar aqui para a gente tratar um pouquinho desse tema. E eu estou no ensino superior há aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, bem focado nas novas tecnologias, bem focado nas tecnologias educacionais e na educação à distância. Hoje fazendo uma atuação na Roper como consultor, atendendo algumas instituições, com esse foco de tecnologias educacionais e de modelagem do semipresencial. Além dessa questão dos polos, que é onde eu tenho uma expertise, comecei o desenvolvimento da minha vida profissional na educação à distância. E também na EduNext, que é uma plataforma de gestão financeira, da qual eu sou sócio, agora estou como CEO, que é uma plataforma que nasceu para resolver as dores financeiras das instituições de ensino quando a gente fala de todo o processo de recorrência, de adimplência e inadimplência de alunos, que é também uma tecnologia que está sendo muito impactada pela inteligência artificial, que é o que a gente vai tratar um pouquinho. Com certeza, bacana, bacana. Então vocês viram, né, pessoal, ninguém menos, ninguém mais do que o Jefferson, uma pessoa de peso realmente para estar tratando conosco sobre esse tema importante. E Jefferson, para a gente começar, eu dividi aqui em alguns blocos de conteúdo para a gente ser bem específico, né? Para a gente iniciar, a primeira pergunta é, quando a gente fala de inteligência artificial na educação, na sua visão, o que é real, o que é prática e o que é marketing hoje? Né? Porque a gente sabe que existe a diferença e muitas vezes essa diferença ela tem um impacto muito grande. O que você vê em relação a esses dois temas, essas duas divisões? O que é real é que ela existe, que a cada dia que passa se criam novas funcionalidades, novas plataformas, novas formas de você trabalhar com a inteligência artificial. Então o que existe é que ela é real, que para algumas instituições ela tem um peso maior, ela já tem um desenvolvimento maior quando a gente fala nos diferentes processos de uma instituição de ensino, né? A inteligência artificial ela pode estar aplicada desde o processo de identificação do teu mercado, da tua demanda, da forma como eu posso me comunicar de maneira personalizada com os possíveis estudantes para ajudá-los a tomar uma decisão para estudar naquela instituição ou não. Então, a inteligência artificial ela está no ensino superior em todos os processos, em todos os setores, não só na aprendizagem. E aonde ela não está, ou aonde é mais difícil da gente perceber ela, foi uma coisa que logo quando surgiu a gente acreditava muito que a inteligência artificial fosse trazer para a educação, que é essa coisa da hiperpersonalização e das plataformas adaptativas, né? A gente ainda não encontrou totalmente essa hiperpersonalização individualizada, porque existem muitas camadas por trás para você conseguir fazer tudo isso.
e a gente também não conseguiu fazer com que, entender com que cada aluno fosse único nessa hiperpersonalização e criar uma trilha específica para ele. Por vários motivos, né? Uma delas é como os conteúdos são construídos e consumidos pelas instituições de ensino. E quando a gente fala dessa aplicação da IA e eu conseguir fazer com que ela desenvolva diferentes setores, uma das premissas, me parece, no meio acadêmico e pedagógico, e quando a gente fala da aprendizagem, é a quantidade de dados e como que eu organizo esses dados, né? Então eu preciso ter muitos dados e preciso saber bem organizar esses dados. E aí as instituições de ensino elas têm diferentes desafios, né? Um desafio quando eu produzo conteúdo e então tento criar conteúdos com IA, tento fazer um acompanhamento da aprendizagem do estudante, e uma outra situação quando eu busco conteúdos licenciados, assim como os conteúdos da Telesapiens, que tem uma camada de IA antes de chegar no aluno, porque obviamente a IA ajudou ele na construção, mas que depois também tem um desafio da instituição de conseguir unir algumas tecnologias e plataformas para então construir algumas coisas que podem ser significativas para os alunos, sem ser necessariamente a hiperpersonalização, né? A gente pode falar da clusterização, a gente pode falar da produção de vídeos, da produção de podcasts, a gente pode falar de criar novos objetos de aprendizagem com base no feedback que você vai tendo do aluno. A gente fala em criar alguns objetos de aprendizagem que poderiam ajudar os estudantes em determinado ponto da aprendizagem, como, por exemplo, um infográfico, ou um resumo, um flashcard daquilo que ele está estudando. Então acho que é isso, para não se estender muito, já estou me estendendo muito, aonde ela está aplicada, sendo aplicada em diferentes níveis, em algumas instituições com mais primazia, com mais profundidade, em todos os processos que vai de captação e matrícula, e em algumas com mais dificuldades, porque cada instituição também tem um ritmo e tem um tempo, né? Sim. É muito interessante esse termo que você traz da hiperpersonalização. E nisso a gente entra num ponto que muitas vezes até é polêmico, porque assim a gente consegue entender que a inteligência artificial ela passa de ser uma simples ferramenta ou simples ferramentas, mas sim um processo, né? Onde você entende que existe um mapeamento de dores, de questões que você queira solucionar, por exemplo, com a inteligência artificial, mas não com uma simples ferramenta, mas entendendo o todo e como que o processo pode auxiliar nesse tipo de questão, né? E aí a gente vê a questão de algumas promessas, né, que muitas vezes a gente enxerga, principalmente nas redes sociais, mas que elas não são cumpridas, né? Porque isso vai muito Aí que entra a parte da questão do marketing, né, do pessoal prometendo mágicas com a inteligência artificial, né? Aí a gente que estuda um pouco mais, a gente começa a ver de uma outra forma. Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, na sua visão, aonde que as instituições elas ainda erram, ou onde elas mais erram ainda quando a gente fala sobre implementar a inteligência artificial no processo? Bom, a primeira situação é o seguinte, a instituição precisa definir qual é o principal objetivo, o que quer resolver com aquilo, qual é a dor mesmo que eu tenho, né? A inteligência artificial ela tem uma capacidade de ser aplicada, e a gente está falando disso agora, né, em diferentes processos. A gente pode aplicá-la em diferentes processos. Mas para a instituição, para cada instituição, qual é a verdadeira dor? O que eu quero fazer com a IA? O que eu quero promover com a IA? Né? Um dos desafios que a gente tem com a inteligência artificial é a questão da cultura digital, de como é que você faz para implementar uma cultura digital nas instituições de ensino que façam com que as pessoas sejam usuários e que queiram resolver determinados problemas ou construir determinadas situações utilizando inteligência artificial. Então o que a gente tem recomendado enquanto consultoria e também onde a gente vê que os projetos se saem melhor é quando as instituições elas estão preocupadas com o desenvolvimento dessa cultura organizacional, que elas conseguem mapear as suas verdadeiras dores, os seus verdadeiros problemas
e depois desse mapeamento entendendo o que de fato pode ser resolvido com IA. Porque muitas vezes você... isso aqui a gente pode fazer com IA. E quando você vai testar, vai colocar na prática, nem sempre aquilo é o resultado que você espera. Então acho que uma questão está muito ligada a essa questão da cultura digital, da cultura organizacional, né? A outra de entender qual é o problema que eu quero resolver. E assim, tudo que a gente faz, né, nos negócios da educação não é diferente, a gente precisa medir resultado. A gente precisa medir resultado. Então, se eu estou usando inteligência artificial, mas eu não tenho um propósito muito claro, muito bem definido para resolver uma determinada dor ou para incrementar alguma coisa no meu processo, e eu, de certa maneira, tenho dificuldade para medir resultado, me parece que eu tenho não um problema, me parece que eu tenho um desafio, uma oportunidade muito grande, que é olhar para isso, né? Olhar para a cultura organizacional, porque eu quero resolver e como é que eu vou medir esses resultados, né? Essa tua resposta fica muito claro, porque a gente percebe que, às vezes, o maior erro ele ocorre quando não só o gestor, mas a instituição em si, como um organismo educacional, uma instituição educacional, sente uma certa pressão em seguir, eu preciso utilizar a IA, eu preciso implementar a inteligência artificial, mas aí é aquilo que você falou, não tem aquele propósito claro, aquele mapeamento bem definido previamente. Então, realmente isso, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, Jefferson, mas é onde que ocorrem os maiores erros hoje. É isso. A gente tem observado que as instituições que se saem melhor são aquelas que conseguem identificar dentro das instituições quem são os usuários, os adopters, quem são os friends que a gente tem, né? Os IA friends que a gente tem. Então, assim, a gente já tem muitas pessoas usando diferentes plataformas de IA no seu dia a dia para melhorar a sua performance, né? E é incrível o que está acontecendo, gente. A cada dia, não é uma, são centenas de novas funcionalidades, de novas plataformas. Eu acho que foi ontem, eu estava lendo uma reportagem do Cloud do mês de fevereiro. Eu acho que quase não teve um dia no mês de fevereiro que o Cloud não trouxe uma funcionalidade nova dentro do Cloud Cowork, dentro do Cloud Code. Enfim, parece que as coisas cada vez estão mais aceleradas, né? Aí vem aquele FOMO, né? Aquele medo que a gente tem, que parece que a gente está perdendo alguma coisa porque cada dia surge uma coisa nova, né? Então eu acho que está bastante vinculado a isso, a instituição entender, em ter os seus usuários friendlies identificados, e quem sabe eles são as primeiras pessoas para ajudar a criar essa cultura organizacional. Sim, perfeito. Isso traz muito a realidade, principalmente de nós que atuamos diariamente, constantemente com a inteligência artificial, né, entendendo, estudando, essa confusão diária, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente, para acompanhar, realmente, não é fácil. Eu sou sincero em dizer, não é fácil não, mas ao mesmo tempo instiga a gente a procurar, eu não diria prever o futuro, mas entender como que esses avanços, né, com base no que já vem ocorrendo, como a gente consegue lidar e implementar isso. E aí entra um outro questionamento em relação a isso, Jefferson, em relação a essa dependência. Você comentou muito bem do Cloud, da Anthropic, né, que é uma ferramenta que tem surpreendido com as funcionalidades diárias que eles vêm inovando, mas como que você vê essa questão dessa certa dependência das instituições às Big Techs, por exemplo? A gente vai usar só a OpenAI, não, a gente precisa focar no uso do Google, do Gemini, ou só da Anthropic. Você vê isso, essa divisão, essa fragmentação do uso como algo positivo, ou, na sua opinião, talvez centralizar os processos, tentar em uma só, seria mais produtivo ou mais seguro, talvez, digamos? Muito, muito legal, muito boa pergunta. E vamos de trás para frente, né? Primeiro, essa questão da segurança, né? Uma coisa super importante que muitas vezes ela parece que é deixada de lado, principalmente agora nesse negócio de todo mundo parece que pode codar, né? Tá tudo muito fácil. Inventaram lá uma plataforma chamada Lovable, e aí para muitas pessoas parece que eu não preciso mais entender de programação, porque eu vou lá no Lovable e trabalho um pouco com ele e rapidamente eu crio as aplicações que eu quero. Só que por trás disso
como é que está a segurança disso, como é que está a escala disso, como é que estão os guardrails disso, como é que eu faço para a coisa toda funcionar em escala. Porque prototipar e fazer um MVP no code é muito legal, mas depois para a gente fazer as coisas funcionarem de fato a gente precisa ter estrutura. E eu gosto muito dessa situação da gente poder fazer rápidos MVP, de eu criar produto rápido. Antes a gente demorava muito tempo para criar produto, agora você pode criar um produto 2 por mês, testar rápido, e se ele começa a escalar, então eu vou me preocupar com algumas coisas. Mas obviamente questão de segurança é em primeiro lugar. Depois, assim, essa questão das Big Techs é bem interessante isso, né? Bem interessante essa sua fala, eu tenho estudado bastante isso, até porque você tem alguns críticos do uso da inteligência artificial, né? Você tem principalmente os filósofos, você tem Postman, por exemplo, falava disso, né? Neil Postman falava, né? Inteligência artificial para quê, por quê e para quem. E ele tinha lá 9, 10 perguntas lá que ele tentava direcionar um pouco de como que a gente pode usar ela dentro das instituições. Então, tecnologia tem que ter propósito pedagógico. Ficar na mão de uma só é impossível, porque não dá pra gente dizer que uma é melhor do que a outra e eu escolher, que se eu escolher uma em detrimento da outra, eu posso ficar mais refém ainda. Então o que a gente tem observado hoje, principalmente nessas plataformas que são tecnológicas ou que usam IA, é que para determinada função ela usa um determinado LLM, uma determinada linguagem. Então é muito comum e normal numa instituição que você tenha projetos que consomem o Gemini, projetos que consomem o Anthropic, projetos que estão vinculados ao ChatGPT. Eu gosto da ideia, de fato, de você poder consumir diferentes IA e tentar tirar o melhor que cada uma delas tem. A outra coisa, que foi o início da sua pergunta, que eu acho sensacional essa fala, é que essa coisa do uso da IA, ela muitas vezes ela fica dispersa por estas pessoas que são os early adopters, né? As pessoas que chegam primeiro, que são os amigos da IA e começam a usar. Só que aí você tem um determinado setor, uma pessoa usa o Gemini, uma usa o Cloud, outra usa o ChatGPT. E o que é institucional? O que de fato é aquilo que eu quero para a minha instituição? Então, assim, a gente tem observado que muitas vezes, para você conseguir ter a rapidez, fluidez na tomada de decisão, você tem squads produzindo com diferentes IA, que elas não se conversam muito e tá tudo bem. Mas eu gosto muito, e eu acho que quem sabe a tua pergunta tem um pouco dessa fala, dessa coisa da internet meio verticalizada, dessa coisa da internet, da inteligência artificial institucionalizada. Eu acho muito legal as pessoas, por suas iniciativas, assinarem plataformas e melhorarem a produção do seu trabalho, a sua performance, usando IA. Mas eu também gosto da ideia da gente ter uma IA que é verticalizada e que é construída para a instituição, com os dados da instituição, e aí muito preocupada com o acervo da instituição, com a política da instituição, com o jeito de ser, com o DNA da instituição, servindo para diferentes ramificações. Eu gosto muito, me parece que se esse já não é um passo que as instituições estão tomando, depois de bagunçar tudo e de você ter várias iniciativas de squad atemporais, vai chegar nesse momento onde, de certa maneira, você tem uma verticalização e você conseguir trabalhar nisso em diferentes níveis. O Google, inclusive, tem uma plataforma institucional, ela não é aberta, a instituição ela não é aberta ao público, ao B2C, mas para muitas instituições onde elas desenvolvem projeto de startups, e nós lá na EduNext a gente consome, a gente foi selecionado por um programa lá do Google Startups, além dos créditos para você desenvolver as tecnologias, você tem uma IA verticalizada para você conseguir fazer com que toda empresa consuma a mesma IA e ela se conversa. Isso é uma coisa muito legal, porque as áreas podem estar integradas, né? E você pode consumir os dados que não são confidenciais de toda a instituição em toda a instituição, né? Sim. Isso é uma coisa muito bacana. Se for analisar, acaba se tornando um ecossistema, né? Se você começa a não dispersar tanto. A gente vê hoje que a gente corre, se não tomar uma atenção muito específica nisso, a gente corre o risco de se tornar gerente de ferramentas, se for analisar, falando a grosso modo.
Porque existem hoje inúmeras ferramentas. A gente fosse parar para elencar isso aqui, a gente não teria tempo. Mas se você analisar para cada etapa de produção, por exemplo, de criação, existe uma ferramenta específica desenhada, desenvolvida, pensada para aquilo. Mas como você mesmo, isso é uma dica muito importante, a questão do Google, ele ter isso em um ambiente, uma espécie de ecossistema, realmente você consegue atingir várias áreas, várias etapas, várias dores institucionais utilizando um só espaço, digamos assim, né? Você tendo essa, não tão dispersa, né, esse acesso a isso. Isso só reforça o que a gente discute, né? Que a IA, ela não pode ser vista como ferramentas ou um aglomerado de ferramentas, mas sim como um processo, né, no qual você tem um objetivo e tem um propósito específico no qual utilizar e que ele vai sanar essa dor e vai te trazer redução de custo, otimização de processo, enfim, nesse sentido, né? O Bill Gates tem um blog muito legal que é o Notesgates, eu acho que é isso, Notesgates, que é o blog do Bill Gates. E ele é um estudioso, está dedicando a vida toda para usar como que a IA pode ser usada para resolver alguns problemas da humanidade, né? Onde ele está focando, né? E ele tem um artigo dele, eu acho que mais ou menos um mês atrás, que ele fala de quais são as competências que a gente precisa ter para esse mundo moderno da IA. E a primeira competência que ele lista é a criatividade. É a criatividade. É a criatividade porque, assim, há muito pouco tempo atrás, a gente precisava ter muitos elementos para conseguir criar o tal do prompt e aí conseguir extrair o que eu quero, né? Você começava com toda uma conversa, comporte-se como um professor de tal área, dando aula para os alunos de tal período, tal. Então, uma quantidade de conteúdo, de prompt, de comando, vamos dizer assim, para você conseguir extrair alguma informação. As coisas estão tão evoluídas que eu já não preciso já ter prompts tão apurados, mas eu preciso ter a criatividade de saber exatamente o que eu quero. Porque essa história de pegar e jogar um texto e dizer para ela, me dê os principais pontos, resuma, faça aquilo, aquele outro, é muito pobre perto do que a gente tem. A gente está tendo pela primeira vez, quem sabe, uma possibilidade de integrar áreas, de correlacionar, de misturar as coisas, de criar coisas novas que até então elas eram impensáveis. E aí a gente tem um problema terrível, né? Quando eu li essa reportagem eu falei assim, pô, e é justamente aonde a gente deve no Brasil, né? Quando a gente olha lá, interpretação de texto, português, matemática, tudo isso leva ao desenvolvimento da criatividade, né? Então, me parece que essa onda da IA, ela exige que as pessoas cada vez sejam mais criativas, saibam de fato o que querem, qual é o resultado que eu quero, eu estou usando ela para quê, com qual finalidade. Porque senão, outro dia o Léo, que é nosso sócio lá, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, hoje em dia eu estou gastando mais tempo revisando do que produzindo. Eu dou comandos, a IA produz, mas depois eu tenho que gastar mais tempo revisando. Então essa coisa que também inventaram, de que a IA vai poupar o nosso tempo, que a gente vai automatizar todas as coisas com a IA e a gente vai ter tempo livre para fazer um monte de coisa, ela não é muito verdadeira, né? Ela não é muito verdadeira porque para cada coisa nova que surge, a gente também precisa desenvolver novas competências. Exato. E desenvolver essas competências nesse mundo que é tão cheio de informação, também não é uma coisa tão fácil. Então, de fato, é um desafio muito grande. Não, perfeito. Você está falando, é incrível pelo seguinte, na medida que a gente automatiza ou otimiza um processo, outro novo se cria, né? Então, isso a gente que está assim, diariamente e constantemente nesse tema, a gente percebe isso muito claro. E o que você trouxe no início da questão do prompt é muito interessante, porque assim, a gente sabe que hoje, para treinamento, para que a IA realmente funcione, existem os data centers e existem a questão ambiental nesse sentido também. E hoje, a forma com que você interage, por exemplo, com um chatbot, seja ele da OpenAI, seja ele da Google, enfim, isso tem impacto no ambiente. É um assunto assim que a gente não vai entrar agora, mas para trazer pelo seguinte, na sua visão, Jefferson, como que a gente, eu não diria evitar, porque isso é quase que uma utopia, mas diminuir
essa questão desses investimentos caros que muitas vezes não trazem aquele retorno. E isso entra não só em você assinar uma assinatura dentro de uma instituição, mas também saber como que você interage com a ferramenta, né? Não fazer, digamos assim, perguntas rasas. Antes você tocou, inclusive, no assunto das Big Techs, né? Me parece que, mesmo com a gente tendo algumas resistências, e a gente pode ter elas, é muito difícil a gente não consumir, né? É muito difícil. A gente tem 5 Big Techs e me parece que a gente é dependente delas, né? E a gente até já tentou, e quando eu falo a gente, o Brasil já tentou desenvolver algumas, mas por alguns motivos que não são conhecidos, parece que a gente sempre perde o time, né? Sempre perde a vez, né? E obviamente é muito difícil você ter várias tecnologias disruptivas, né? Você só tem um Netflix, você só tem um Uber, você só tem um Airbnb, não tem dois. Pode até ter outros parecidos, mas você só tem um daqueles, né? E a gente tem uma outra coisa no Brasil também que eu acho que é super importante falar, né? Que é, a gente tem um movimento dos grandes grupos educacionais, né? Eu volto e meia, quando falo com alguém, eu sempre tento provocar e dizer assim, eu não conheço outro país no mundo aonde a educação está na Bolsa de Valores. Eu não sei se a gente tem, eu desconheço a informação, já procurei, não sei se existe algum outro lugar no mundo onde as empresas educacionais estão na Bolsa. O que muda isso, de certa maneira? Muda essa concentração, essa capacidade de desenvolver negócio, essa capacidade, essa escala dá uma vantagem competitiva enorme perante os outros grandes players, né? Quando a gente estuda administração, a gente vai lá e a gente fala assim, quanto custa o meu produto, quanto eu quero de margem de contribuição, então eu vou colocar a minha precificação. Na educação isso é impossível. Hoje de manhã a gente estava vindo para cá e eu estava comentando com o professor Vianney, eu estava dizendo o seguinte, é incrível o que está acontecendo com a diminuição do ticket médio no Brasil. Nós temos um aumento do número de alunos sem parar, sempre no ensino superior a curva ela só aumenta, mas o ticket ele não para de baixar. Ele não para de baixar. Então nós temos um mercado no ensino superior hoje com um maior número de alunos que fatura menos. Quanto mais cresce, menos fatura, porque o ticket ele era 700, ele passou a 600, ele passou a 500, ele passou a 300, ele passou a 200. Então, qual é a lógica dessa coisa toda que eu estou te dizendo? Um grande grupo educacional que tem 500 mil alunos, 600 mil alunos, 800 mil alunos, ele tem uma capacidade de produção, de geração, de operação, de criação, que às vezes é incompatível com o pequeno player ou com o médio player, que não tem a tecnologia, não tem o recurso, não sabe por onde começar e não consegue fazer todas as integrações necessárias, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu, algum tempo atrás, estava num grande grupo educacional, cuidando de uma área de inteligência de aprendizagem. O que a gente fazia lá era cruzamento de ISA, índice de satisfação do aluno, de NPS do aluno, de nota do aluno, versus o comportamento dele dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Dentro do ambiente virtual a gente olhava progresso, completude, o quanto que ele fez o scroll de página, o quanto ele navegou, e aí a gente fazia o cruzamento daquelas informações para tentar entender como é que a gente poderia criar novos objetos de aprendizagem para fazer com que os alunos permanecessem mais tempo na plataforma, estudassem mais, aprendessem mais e, obviamente, tivesse menos evasão, né? Porque tudo está meio interligado, né? Nesse setor ou nesta squad, lá onde a gente estava trabalhando, a gente criou otimização de plataforma de maneira que o aluno pudesse escolher como que ele quisesse, como que ele queria receber o conteúdo. Eu quero esse conteúdo em vídeo, eu quero esse conteúdo em áudio, eu quero esse conteúdo para fazer uma leitura. A gente olhou para quais as disciplinas que tinham menos adesão e criou desafios e criou novos objetos que pudessem fazer com que os alunos se engajassem mais rápido. Então, por exemplo, a disciplina de algoritmo tem uma pequena participação dos alunos. Olha, vamos criar o desafio do código lá no GitHub e aí os alunos vão trabalhar no GitHub e vão desenvolver suas coisas lá. Funcionou muito. Bom, vamos criar aqui flashcard, resumo, mapa mental e entregar em diferentes momentos da aprendizagem para ver onde isso tudo faz sentido. Mas isso tudo que eu estou te contando só é possível porque por trás você tem um data lake muito poderoso, porque você tem todas as páginas tagueadas, porque você já teve um desenvolvimento do produto pensado para aquilo.
Então, assim, né, a resposta é isso, né? Quando eu não sei o que eu quero, quando eu não busco alguma coisa e eu não vou preparando a casa, fica muito mais difícil. Então, para as pequenas instituições, para as médias instituições que estão todo dia ali brigando no presencial e no EAD, é preciso ser mais certeiro ainda. E para ser mais certeiro ainda, eu preciso entender como que eu bem utilizo isso. Sabe aquele negócio que assim, não tem mais tempo para jogar fora, não tem tempo para errar? A gente não tem tempo para errar, não dá tempo para errar, tem que já ser meio assertivo. Embora, quando eu falo isso também, deixar muito claro, quando eu falo não ter tempo para errar, eu acho que toda instituição deveria ter o seu lugar de P&D, de desenvolvimento. Aqui você testa mesmo e se não der certo, ok. Mas existem determinadas coisas que é onde você bota a tua energia, que ela não pode ficar solta, ela precisa ficar amarrada. E aí agora vem a pergunta para a tua resposta. Como é que a gente pode fazer para contribuir com tudo isso? Quem sabe utilizando com mais responsabilidade, quem sabe usando com mais propósito, com mais intencionalidade. E eu acho que essa é a corrida do século, é a corrida de todo mundo. O Brasil, inclusive, tem se colocado nisso, né? Tem dizendo, olha, se eu não consigo desenvolver as IAs, eu sou um lugar onde eu tenho facilidade de produção de energia limpa e renovável. Então, amanhã depois, quem sabe, a gente vai ter os grandes data centers por aqui. Essa semana eu estava lendo que os chineses estão fazendo um projeto agora para fazer um anel no espaço que vai produzir energia para a Terra, né? Então acho que a luta do século agora, além da otimização dos seus LLMs, dos seus LLMs, das suas diferentes linguagens de IA, obviamente a gente tem uma corrida de energia. Sim, perfeito, Jefferson. Você respondeu incrivelmente bem essa pergunta anterior e assim, o que a gente consegue tirar disso também é a questão principal que eu vejo, que é o novo petróleo, que são os dados. Então, eu acredito assim, tudo parte disso. Se eu quero projetar uma solução, se eu quero mapear um processo, se eu quero entender como eu vou aplicar, se eu tiver um dado correto, concreto e limpo, eu vou conseguir isso da melhor forma possível. Eu não vou ir no achismo, não vou ir no escuro, a gente costuma dizer assim. E se a gente tivesse tempo para discutir, olha, ia muito tempo, mas a gente está infelizmente chegando no final desse bate-papo de hoje. Mas assim, queria um resumo teu, Jefferson, do que a gente discutiu, principalmente dessa questão de desmistificar, que é uma coisa que eu acredito muito no que é modinha, no que é hype, que é o que a gente vê muito hoje na rede social. Isso é um fato. Todo mundo entende de IA, todo mundo é especialista, todo mundo quer vender alguma coisa e muitas vezes só frustra as pessoas e é isso que gera muitas vezes essa resistência. Principalmente quando a gente entra na área da educação. Aí a gente está falando não só de gestores, mas também de professores, de alunos, enfim. Então, para direcionar essa sua reflexão final, para onde que os gestores, os mantenedores, os professores devem olhar daqui para frente? Ou já olhar agora, né? A gente não fala mais muito em futuro, mas o futuro já é o presente, quando a gente fala, né, de IA. O que você faria se estivesse começando um projeto hoje, do zero? E qual conselho você dá para quem quer inovar? Para não cair no hype, mas sim no que realmente funciona. Muito bom. Primeira coisa, eu acho que assim, o que eu entendo de hype é essa coisa de imaginar que eu plugar alguma coisa ou apertar num botão vai resolver o problema. Para mim esse é o hype, né? Que surge algum problema, alguém diz, usa IA que vai resolver. Não é bem assim, né? De novo, né? Tecnologia precisa ter propósito para tudo na instituição, seja propósito pedagógico, acadêmico, seja de captação, seja de governança, seja de predição, né? Então, acho que não é hype, as instituições precisam estudar, entender, implementar e usar IA em diferentes processos. Desde o processo de inscrição, matrícula, acompanhamento de egresso, a gente não falou de egresso, né? A gente precisa fazer um acompanhamento de egresso, entender o que está acontecendo com os alunos, estudar cada vez mais os nossos alunos. Então, acho que essa é uma coisa. Depois, a pergunta muito boa, né? Se eu tivesse que começar por algum lugar, eu começaria educando, que é o que a instituição faz, começaria educando. Educando quem? Educando o professor, educando o aluno.
mostrando para o aluno que ele tem que usar mesmo, ele tem que usar, não é o aluno que vai para casa para fazer estudo de caso usando IA, achando que está passando a perna no professor e o professor corrige com IA, porque ele tem tanta atividade para fazer que ele não pode mais corrigir. Gente, isso está acontecendo todos os dias em todas as salas de aula, inclusive dos grandes grupos educacionais, que já não deveria acontecer isso. E falo com conhecimento de causa, Você pega lá a instituição, um professor que tem 800, 900 alunos, a instituição ainda dá estudo de caso para o aluno fazer. Gente, o aluno vai pegar o estudo de caso, ele vai jogar na IA, ele vai botar a resposta da IA, muitas vezes sem ler, ele vai dar um copy e cola da resposta da IA. O professor, o que ele está fazendo? No início, né, e isso está acontecendo mesmo, no início ele começa a dizer o seguinte, a minha questão é esta, eu vou colocar ela aqui numa IA diferente, o aluno vai me responder isso, eu vou pegar a resposta do aluno, vou colocar na IA, a IA vai me dar uma resposta para aquele aluno. Então eu tenho aqui uma coisa que é fantástica pela primeira vez, que é eu conseguir dar uma resposta individualizada para cada aluno que ele quer. Só que quando o professor tem 500, 600, 800, 1000 alunos, ele faz isso para os 10, 12, 15 primeiro. Depois ele já entende o seguinte, será que eu não posso fazer 3 padrões de resposta aqui? Um para quem é menos de 7, um para quem está no 7, 8 na resposta, um para quem é 9, 10. E aí lá pelas tantas ele também está dando copy e cola, ele não está nem lendo, ele está pegando a resposta do aluno, está colocando lá e fala, para essa pergunta aqui é essa terceira. Isso está acontecendo. Então do que nós estamos falando aqui? Está todo mundo se enganando. O aluno está enganando a si próprio, ele está enganando a sua aprendizagem, o professor está enganando o aluno, está enganando a si mesmo, está enganando todo o processo da aprendizagem. Então a primeira coisa que eu faria é educar. É educar professor, é educar aluno, é educar a instituição. Depois, como é que a gente faz isso? A gente tem alguns drives na instituição de ensino para começar. A grande maioria, se não todas, inclusive a DCN, eu tenho lá a disciplina de ética profissional, ética e legislação profissional. Na disciplina de ética, eu posso ensinar, por exemplo, o aluno a usar a IA de maneira ética. Mostrar para ele como que aquilo funciona, quais os resultados bons que ele pode tirar, o que ele precisa fazer. Eu posso trabalhar com o aluno de maneira ética. Depois, quase todas as instituições de ensino também você tem alguma disciplina, algum conteúdo transversal que fala de tecnologia educacional, que olha para a inserção das tecnologias, deveria olhar para esse mundo de fake news, deveria olhar para essa coisa toda. Lá eu ensino o aluno ao quê? Eu ensino ele a usar. Como é que eu posso usar a IA? E depois eu tenho várias disciplinas que eu poderia trazer a IA para o aluno produzir, para o aluno usar. Por exemplo, você tem hoje a curricularização da extensão, que a gente deveria, né, todo mundo fazer uma proximidade maior com a comunidade. A partir do momento que eu trago os projetos da comunidade, dos diferentes setores, para dentro da instituição, o meu aluno não poderia utilizar uma ferramenta, uma aplicação de IA com ética e com propósito para resolver aquele problema que é real, que está ligado na comunidade, que é um plano de ensino, que é alguma coisa que a comunidade trouxe para resolver na extensão. Então, para não perder a resposta, se eu tivesse que começar com algum lugar, começaria educando, começaria trazendo estes conteúdos para dentro de algumas disciplinas já existentes para fazer com que a IA apareça num currículo de imediato. E a outra coisa assim, que eu tenho entendimento pela evolução que a gente está vivendo é que não existe profissão que não vai ser impactada. E assim, ó, eu não quero nem ser muito... não é pessimista, ou não quero, eu não quero nem tocar muito nesse assunto, porque no entendimento que eu tenho, e aí a gente poderia ficar aqui, a tua fala é muito boa, a gente poderia ficar aqui horas, no entendimento que eu tenho, em 10, 20 anos, o ser humano vai ser totalmente substituível. Totalmente substituível em todos os setores, gente. Essa coisa que está acontecendo com os humanoides, com essa coisa toda. Ontem à noite eu estava lendo uma reportagem que dizendo, mas o robô não vai ter empatia. Mas ele não precisa ter empatia a partir do momento que ele te atende de maneira educada, que ele escuta, que ele cria ação, que ele se relaciona. O robô não precisa ter sentimento se ele consegue criar uma relação que provoca em você esse sentimento. Então, assim, se você olhar para o NVIDIA, Elon Musk, esses caras todos, eles estão mostrando um mundo dos humanoides. Agora a gente teve o Neo, né, que está aí pronto para ser vendido, aí, que é o primeiro humanoide para dentro de casa. É muito possível que a gente caminhe por um futuro para um futuro próximo, onde não exista habilidade ou competência que um humanoide
não consiga fazer. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, dá medo. Dá. Então a outra coisa que eu faria, e aí para terminar a resposta é, eu iria rever todos os meus currículos para inserir em todos os meus currículos inteligência artificial de como o profissional usa ela para determinada ação. E assim, ó, a instituição de ensino, com tudo isso que tem acontecido de semipresencialidade, do retorno do polo, de uma série de coisas, gerou um impacto grande, né, na educação, né? A Roper faz lá o INDICAP, que é o índice de captação. A gente tem números de captação do setor antes de sair os dados do censo, né? Porque os dados do censo de 2025 vão sair lá em setembro, outubro de 2026. Possivelmente depois das eleições esse ano, por considerações de eleições. E lá na Roper a gente já tem os resultados do primeiro quarter agora de 2026, onde a gente mostra que o número de ingressantes no ensino superior diminuiu no semipresencial, diminuiu no EAD, em algumas regiões, que nem a região norte, em até 40%, que o cara não vai mais no polo para fazer prova, para fazer atividade. As instituições também não conseguiram comunicar exatamente ainda o que é o modelo semipresencial. Então acho que a gente tem uma coisa que as instituições precisam fazer, e é um débito que a grande maioria das instituições tem, que é, nesse mundo onde a gente desenvolve uma competência e uma habilidade para ser rapidamente utilizada, não dá para o aluno estudar 2 anos, 3 ou 4, para só depois pegar um diploma, um título, e então eu vou para o mundo do trabalho para tentar exercer a minha profissão. Olha, as instituições de ensino precisam trabalhar com projeto, precisam trabalhar com certificações intermediárias, o conjunto de disciplina precisa levar a um propósito maior, e esse propósito maior, no meu entendimento, precisa ter um conjunto de IA para fazer aquilo acontecer. Eu me lembro de algum tempo atrás que dizia o seguinte, assim, ó, em breve todas as empresas do mundo vão ser de marketing. Qualquer empresa do mundo é uma empresa de marketing, porque se não tiver um marketing para conseguir se comunicar, não funciona. Quando veio a pandemia, a gente falou o seguinte, toda empresa do mundo, para sobreviver, é uma empresa de tecnologia. Se você não é uma empresa de tecnologia, se você não tem alguma tecnologia, você não existe mais no mundo de hoje. E agora me parece que a gente pode dizer, né, que num futuro muito próximo, se é que já não é hoje, toda empresa é uma empresa de IA. Vai ter que ter uma interface de IA, vai ter que usar IA, vai ter que fazer alguma coisa. Então eu acho que o caminho é esse, né, para não estender mais ainda, porque o professor gosta de falar de monte. Começaria educando quem precisa educar, começaria integrando ela no currículo, naquelas disciplinas que eu já possuo, e depois reorganizaria ou atualizaria os meus currículos pensando nas certificações intermediárias e nesse trabalho em conjunto com o mundo do trabalho. Perfeito, Jefferson. Isso entra, concluindo aqui, entrando no nosso encerramento também, é algo que eu atuo em torno de 15 anos na educação e a gente sempre ouviu, é um discurso que a gente sempre ouviu, a gente precisa repensar a educação. Todo ano, nas formações pedagógicas, a gente sempre tinha esse discurso, a gente precisa repensar. E a educação é um eterno repensar, reestruturar, porque é exatamente nisso que você falou. O tempo que a gente tinha, ele não é igual ao tempo que a gente tem hoje. Então você realmente parar, às vezes, 5 anos para ter um diploma. E o tempo nesses 5 anos? Será que quando eu chegar no final e ter minha certificação, eu vou estar apto realmente para o que o mercado está exigindo naquela época? Entende? Então eu concordo totalmente contigo e eu entendo isso e vejo que realmente essas microcertificações, talvez, você ter mais formações que no final te dão não só um diploma, mas você tem digamos assim, um aglomerado de competências e habilidades que te deixam preparado para entrar no mercado, né? É isso, você precisa se sentir à vontade na universidade para desenvolver determinadas coisas. Não dá para você ir para o mundo do trabalho e eu vou aprender as coisas técnicas no mundo do trabalho no trabalho. Não dá. Não exatamente. dá. Porque senão acontece o que está acontecendo todo dia, né? De o empresário do outro lado já dizer, olha, o diploma já não interessa mais tanto, que eu quero que o cara saiba fazer, eu quero mais a competência. Só que no país que a gente tem, onde que os cursos técnicos não são valorizados, a única maneira de você prosperar profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, é por meio da educação formal, não tem outra maneira. Sim, é muito importante deixar muito claro que a gente não está dizendo que o pessoal não é para estudar. Eu acho que nunca esteve mais claro isso, a importância de você ter o aprendizado, de vocês... Essa coisa do aprendizado que está acontecendo é o seguinte,
os estudantes estão começando a calcular o ROI. Exato. É o retorno sobre investimento. O cara fala, eu vou passar 3 anos aqui, eu vou gastar X reais, eu tenho X tempo para fazer isso. Qual é o ROI? Onde é que eu vou ganhar mais, em que momento, em que lugar? E aí é difícil, às vezes é difícil isso. Eu sou a favor de que o ensino formal, o ensino superior é a única maneira que a gente tem, de novo, no nosso país, para a gente progredir pessoalmente, financeiramente, mas também só fazer o ensino superior sem você ter uma aplicação, e aí tá cheio de reportagem que mostra, né? O cara se forma no ensino superior e ocupa a vaga do ensino médio, o salário do ensino médio, porque também não é bem preparado, e não é bem preparado porque nessa coisa toda de EAD a 79, 49, 59, 99, gente, me parece que a gente perdeu um pouco da essência de entender o que é de fato o estudante e de qual é o nosso papel enquanto instituição de ensino, que é de transformação individual e de transformação social. Eu tive numa universidade um tempo atrás na Argentina, onde eles têm uma evasão lá no EAD lá de 10%. E aí eu fui perguntar para os gestores, qual é o milagre aqui de vocês conseguirem ter uma evasão de 10%? Aí o gestor me pegou, me levou numa sala, tava lá um monte de PA conversando com o aluno e ele falou assim, Pandolfo, aqui é o seguinte, aqui na universidade aqui, no presencial a gente pega o aluno pela mão, no EAD a gente carrega o aluno no colo. E aqui muitas vezes a gente tem essa coisa que é a briga da precificação, uma coisa que me parece que é meio auto-instrucional, meio passivo. Eu não sou ativo. Não dá. O nosso aluno ele tem tantas coisas para chamar a atenção que não dá mais uma educação passiva. E para a gente terminar, deixa eu te contar uma historinha que é muito boa, que volta e meia eu conto ela, e ela tem bastante a ver com a educação. Outro dia eu fui na casa do meu irmão. Agora já faz um tempo que já deve ter pessoas que ouviram essa minha história, porque ela já faz mais ou menos um ano que eu conto ela. Eu fui na casa do meu irmão e tinha um bolo de cenoura. Eu perguntei pra minha cunhada, falei, ô Grazi, como é que você fez esse bolo de cenoura? E a minha cunhada falou assim, eu não sei como é que eu fiz o bolo. Eu falei, mas você fez um bolo? Como é que você não sabe como é que você fez um bolo? Ela falou, eu acho que foi o 4º ou 5º vídeo que eu vi no YouTube que eu segui. Daí eu falei, me mostra como que você fez. Ela pegou o YouTube, digitou bolo de cenoura, foi passando o 1º, 2º, 3º, 4º, quando chegou no 5º vídeo ela falou, foi esse vídeo aqui que eu segui para fazer o bolo. Aí qual foi o pensamento que me veio enquanto educador, enquanto quem está aqui na educação, né? Pensei, olha, existiu algumas características que fez com que ela escolhesse aquele vídeo. A duração do vídeo, o thumb, quem era o personagem lá, o cozinheiro, o ator que fez o bolo de cenoura, o lettering. Para cada pessoa alguma coisa chamou a atenção. E ela foi lá no 5º vídeo, clicou no vídeo, fez o passo a passo e o bolo ficou excelente. Gente, aluno na sala de aula é igual. Ele acha que o professor ele tá aqui, ó, e aí é o seguinte, eu sento aqui na sala de aula. Se o meu professor não tá atrativo, não tá atraente no presencial, eu puxo a minha maquininha de dopamina aqui e vou procurar um bolo de cenoura mais atrativo, mais atraente para aquele momento. Então, tipo assim, isso não dá mais. Então, quando a gente tem esse comportamento do cara procurando o bolo de cenoura, existe cada vez mais uma reinvenção do professor. A gente falava, o professor agora virou um mediador, o professor agora virou um curador, o professor agora virou um provocador. Olha, o professor agora, ele é um arquiteto. O professor é um arquiteto, ele tem que arquitetar várias coisas para conseguir engajar os alunos. E aonde que eu vejo que isso aqui está dando mais resultado é quem traz o mundo real para dentro da sala de aula. E faz as devidas conexões. Quando a gente consegue fazer isso, tudo acontece mais fácil. Que incrível, Gerson. Nossa, a história veio para concluir de maneira incrível essa nossa discussão, esse nosso bate-papo de hoje. E se tem algo que ficou claro para mim, espero que tenha ficado claro para quem for assistir esse nosso bate-papo também, que a IA na educação ela não é só promessa, mas sim ela é um entendimento, é um mapeamento, é uma estruturação, é um repensar diário, né? Você entender o que você precisa fazer, mas com intencionalidade, com propósito, e como que a gente consegue surfar nessa onda que todo mundo utiliza esse jargão e não ser engolido por ela, né? Então, inteligência artificial, acima de tudo, é processo, é entendimento, mapeamento, é dados, né? Não é só uma ferramenta aleatória que você usa para
ou editar uma foto ou criar uma imagem para uma rede social, né? Então acho que isso é muito importante, principalmente nessa área que é a área da educação. Sem isso parece que vira só mais uma tentativa de seguir uma tendência, o que leva muitas vezes o resultado final, que é uma frustração, é algo que você não tem controle, né? Então eu acho que a gente conclui nesse sentido. Agradecer demais o Jefferson por esse bate-papo, cara. Não poderia ser outra pessoa para falar disso. Tamo junto, vamos continuar conversando nesses próximos dias aqui sobre assuntos relacionados à inteligência artificial e principalmente os impactos que hoje ela causa na educação, no ensino superior, principalmente no ensino EAD. Jefferson, mais uma vez, obrigado, cara. Foi uma honra ter você aqui nesse bate-papo. E se pudesse, a gente ia horas falando. Eu agradeço imensamente o convite, fico muito honrado de estar aqui batendo esse papo com vocês num assunto que é super importante, é super necessário. Eu acho que você viu que o meu papel sempre com as instituições é ser um provocador e apontar alguns caminhos. E foi isso que eu fiz aqui, algumas provocações e mostrando alguns caminhos. E acho que se eu pudesse dar um último recado aqui, por favor. As instituições precisam ouvir mais os seus alunos. Ouvir verdadeiramente os seus alunos. Porque a gente fica lá olhando para a tecnologia, olhando para a IA, tentando inventar várias coisas. Mas a gente está perguntando para o aluno o que o aluno de fato quer? Então, assim, quando saiu o novo marco agora, eu perguntei para alguém, né? Eu perguntei, será que o pessoal ouviu o aluno para saber o que o aluno quer? Ficam fazendo um novo marco regulatório com um monte de exigência e tal. Alguém perguntou para o aluno? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, nesse mundo que agora as coisas são regionais, são locais e também são internacionais, são mundiais, porque você está em qualquer cidade hoje do Brasil, você pode fazer uma graduação numa universidade americana, qualquer uma. Então eu acho que esse é o recado mais precioso. Escutem verdadeiramente os seus alunos e construam uma instituição para eles, com eles, porque são eles que vão ajudar a desenvolver o negócio. Perfeito. Muito bom. Encerramos aqui. Obrigado, Jefferson. Abraço. Até o próximo, pessoal. Um abraço.